Como é armazenado as chuvas nas nuvens? Olá, internautas, bom ter você aqui com a gente. Hoje o assunto está muito interessante, mas antes de começar quero pedir um favorzinho a vocês para se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhe para que continuemos trazendo conteúdos como essa. Sem mais delongas, vamos ao assunto. Armazenamento de chuva nas nuvens é um processo fascinante e importante para entendermos como funciona o ciclo da água na natureza. As nuvens são formadas pela evaporação da água da superfície terrestre, como oceanos, rios, lagos e solos úmidos. Essa água vaporizada é levada para a atmosfera através da ação do sol e do vento. Quando o ar quente e úmido encontra uma massa de ar frio, a condensação ocorre, e as pequenas gotículas de água se unem para formar nuvens. Dentro das nuvens, as gotículas de água continuam a se juntar e crescer. À medida que as gotículas de água se acumulam, a pressão no centro da nuvem aumenta, e as gotículas maiores começam a cair para a superfície da Terra em forma de chuva. No entanto, algumas nuvens ainda podem conter gotículas de água pequenas o suficiente para permanecerem suspensas da atmosfera. Essas pequenas gotículas de água nas nuvens podem se unir e formar cristais de gelo em temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Esses cristais de gelo podem crescer ainda mais e se transformar em flocos de neve. À medida que os flocos de neve crescem, eles eventualmente se tornam pesados o suficiente para cair da nuvem em forma de neve. Portanto, o armazenamento de chuva nas nuvens ocorre através do acúmulo de pequenas gotículas de água que se unem e crescem para formar gotas de água maiores, que eventualmente caem da nuvem em forma de chuva. É um processo fascinante e essencial para manter o ciclo da água em funcionamento na natureza. Além do processo de condensação e formação de gotículas de água nas nuvens, é importante destacar que a formação das nuvens também é influenciada pela temperatura, pressão e umidade do ar. Quando o ar quente e úmido sobe para altitudes mais elevadas, ele encontra ar frio e seco, o que causa a condensação da água. É interessante notar também que nem todas as nuvens produzem chuva. Existem vários tipos de nuvens, como cumulus, estratos, cirrus e nimbus, cada um com sua própria aparência e características. As nuvens cumulus são nuvens brancas e fofas que geralmente são vistas em dias ensolarados, enquanto as nuvens nimbus são densas e escuras, e são associadas a chuva e tempestades. Além disso, é importante mencionar que a água da chuva é uma importante fonte de água potável para muitas regiões do mundo. A água da chuva é coletada em reservatórios e é usada para consumo humano, agricultura e outras atividades. Por fim, é importante destacar que o ciclo da água é essencial para manter o equilíbrio do ecossistema e a sobrevivência de muitas espécies animais e vegetais. A compreensão do processo de armazenamento de chuva nas nuvens é fundamental para entendermos como a natureza funciona e como podemos cuidar melhor do nosso planeta. Além dos processos de condensação e formação de gotículas de água nas nuvens, existem outros fatores que podem influenciar a formação e movimento das nuvens. Por exemplo, a presença de ventos fortes pode fazer com que as nuvens se movam rapidamente em uma direção específica, enquanto a presença de áreas de baixa pressão atmosférica pode fazer com que as nuvens se acumulem e se formem tempestades. As nuvens também podem ter diferentes altitudes, que variam desde algumas centenas de metros acima da superfície terrestre até altitudes de mais de 10 quilômetros. As nuvens mais baixas são geralmente formadas por gotículas de água, enquanto as nuvens mais altas são compostas principalmente de cristais de gelo. A água da chuva também pode variar em composição, dependendo das condições ambientais em que se formou. Por exemplo, a chuva que se forma em regiões poluídas pode conter substâncias nocivas, como dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, que podem ser prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Além disso, a água da chuva pode ser coletada e usada para fins diversos, como irrigação de plantas, lavagem de carros, entre outros. Em alguns casos, a água da chuva pode ser tratada e purificada para ser usada como água potável. Em resumo, o armazenamento de chuva nas nuvens é um processo complexo e fascinante, que envolve a interação de vários fatores, incluindo temperatura, pressão atmosférica e umidade do ar. A compreensão desse processo é fundamental para entendermos como a natureza funciona e como podemos cuidar melhor do nosso planeta. Outro fator importante a se considerar quando se trata do armazenamento de chuva nas nuvens é a importância das condições atmosféricas para o seu desenvolvimento.
Por exemplo, durante as estações chuvosas, a presença de altas temperaturas e umidade pode favorecer a formação de nuvens carregadas de água. Além disso, a dinâmica da atmosfera pode influenciar a formação de nuvens. As correntes de ar ascendentes ajudam a elevar a umidade do solo, o que é essencial para a formação de nuvens. Por outro lado, as correntes de ar descendentes ajudam a dissipar as nuvens e impedir que se formem tempestades. Outro aspecto importante a se considerar é a interação entre as nuvens e a superfície da Terra. Quando a chuva cai, ela pode ser absorvida pelo solo, infiltrando-se no lençol freático, que é a principal fonte de água subterrânea. A água da chuva também pode ajudar a reabastecer os rios e lagos, que são importantes para a manutenção do ecossistema. Além disso, a chuva é essencial para o crescimento das plantas e para a agricultura. Sem chuva suficiente, as plantas não conseguem se desenvolver adequadamente, o que pode levar a colheitas fracassadas e à escassez de alimentos. Em conclusão, o armazenamento de chuva nas nuvens é um processo complexo e essencial para a sobrevivência do planeta e de todas as suas espécies. A compreensão deste processo pode ajudar-nos a tomar medidas para proteger o meio ambiente e preservar a vida na Terra. Em suma, a compreensão dos processos que envolvem o armazenamento de chuva nas nuvens é crucial para entendermos como o ciclo hidrológico funciona e como a água é distribuída pelo planeta. Além disso, é importante destacar que a água é um recurso finito e essencial para a sobrevivência de todas as formas de vida na Terra. O armazenamento de chuva nas nuvens é um fenômeno fascinante que envolve a combinação de diversos fatores atmosféricos para produzir chuva em nossos ambientes. As nuvens são criadas pela evaporação de água da superfície da Terra, que sobe na atmosfera como vapor de água e se transforma em gotículas ou cristais de gelo. À medida que essas gotículas ou cristais se agrupam, formam as nuvens, que podem variar em altitudes, tipos e espessuras. A dinâmica atmosférica, incluindo a temperatura, a umidade do ar e a pressão atmosférica, são essenciais para que as nuvens se desenvolvam e produzam chuva. Além disso, a chuva é um recurso fundamental para a sobrevivência de todas as espécies vivas, e a forma como ela é armazenada nas nuvens tem um grande impacto na disponibilidade de água. Em nosso planeta, a água da chuva pode ser absorvida pelo solo, reabastecer os rios e lagos e ajudar a manter o equilíbrio ecológico. No entanto, é importante destacar que a disponibilidade de água é um recurso finito e limitado, e a gestão sustentável da água é fundamental para garantir a sua preservação e uso adequado. É importante que sejam implementadas práticas de conservação de água e gestão adequada de recursos hídricos para assegurar que a água esteja disponível para as gerações futuras. Por isso, é fundamental que tomemos medidas para preservar este recurso, como a conservação de áreas de florestas, a redução do consumo de água, o tratamento adequado de esgotos e a utilização de técnicas de agricultura sustentável. Dessa forma, poderemos garantir que a água continue a ser uma fonte de vida e prosperidade para as gerações futuras. Existem muitos estudos científicos que comprovam a importância do armazenamento de chuva nas nuvens e como ele afeta o ciclo hidrológico global. Por exemplo, pesquisas na área de meteorologia, hidrologia, climatologia e ciências ambientais têm sido conduzidas para entender melhor os processos físicos e químicos que ocorrem na atmosfera e como eles afetam a formação e distribuição de chuva em diferentes regiões do mundo. Algumas fontes seguras de informação sobre esse tema incluem artigos científicos publicados em revistas especializadas, livros de referência em ciências da Terra, websites de agências governamentais e organizações internacionais que atuam na área ambiental e de recursos hídricos. Alguns exemplos de organizações que oferecem informações confiáveis sobre o tema incluem a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, a Agência Nacional de Águas, ANA, no Brasil, a National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, nos Estados Unidos, e o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, PTEC, no Brasil. Ao pesquisar sobre o assunto, é importante buscar fontes confiáveis e respeitáveis para evitar a disseminação de informações equivocadas ou desatualizadas. E chegamos ao fim. Quero agradecer a você que ficou aqui comigo até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!